Calçados Wirth, Vila Rica Imóveis, Capesberg, Instituto Ivoti apresentam Unser Familien. Fundada no ano de 1973, na cidade de São Leopoldo, através da compra de uma pequena carteira de imóveis, nasceu a Imobiliária Vila Rica. A empresa, hoje, está com quase meio século de história e se orgulha de ter em seu DNA valores como honestidade e integridade. Somos uma empresa do ramo imobiliário que une tradição com modernidade e, atualmente, possuímos 6 unidades localizadas na região metropolitana. Contando com cerca de 200 profissionais e corretores autônomos parceiros, buscamos de forma incansável a melhoria contínua. E investimos em pessoas e novas tecnologias para oferecer uma experiência de excelência aos nossos clientes. Seja para administrar o seu condomínio, alugar, comprar ou vender um imóvel, confie na Vila Rica. Uma empresa conectada com o futuro, para levar aos clientes e parceiros o que há de melhor no mercado imobiliário. Ela tá no meu sofá, ela tá no meu colchão. Toma conta da cozinha, por aí não para não. No quarto ela tá, é presença obrigatória, já faz parte da minha vida. Com Capesberg é outra história. 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 Conforto, qualidade, design pra valer. Fica tudo com sua cara, sua casa, seu AP. Realizar um sonho como você nunca viu. Pode ser na loja online e nas melhores lojas do Brasil. Com Capesberg é outra história. 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 Um passo em direção ao novo, com a segurança de todo o caminho já percorrido. Mais de 100 anos de história, de Ivoti, na região metropolitana de Porto Alegre, para um mundo inteiro de possibilidades. No Instituto Ivoti, a formação dos estudantes vai da educação infantil até os cursos de graduação e pós-graduação. Um passo em direção ao novo, um passo em direção a novos horizontes. Olá pessoal, vocês devem estar se perguntando o que o Werner faz no Unser Familien. Cadê o Felipe? Onde está o Felipe? Tudo bem, não se preocupem, o Felipe está bem, está tudo bem com ele. Ele é candidato a deputado estadual. E como a legislação brasileira impede que candidatos apareçam e tenham programas de televisão, o Felipe está impedido de continuar com o Unser Familien. Quem vai continuar nos próximos 3 meses sou eu. Fui convidado para substituí-lo durante esse período. Eu sou um interino e faço com muita satisfação, tanto como descendente de alemães, como historiador e como um homem de televisão que eu sou. Então, nos próximos 3 meses, estaremos juntos no Unser Familien. Olá pessoal, estamos aqui outra vez com Unser Familien. Temos o patrocínio de Calçados Wirth, Vila Rica Imóveis, Móveis Capesberg e Instituto Ivoti, Escola Semper Reformanda. E eu vou entrevistar hoje, para minha alegria e satisfação, Seno Leonhard, que é diretor do Instituto Evangélico é assim que chama, né? Instituição Evangélica de Ensino de Novo Hamburgo. E onde eu estudei como aluno e onde eu também fui professor durante
4 anos. E é interessante que essas escolas, Seno, antes de mais nada, olá, bom dia, boa tarde, boa noite, porque esse programa reprisa em horários diferentes. Eu sempre gostei da ideia dessas escolas que lá no início do processo de imigração nasceram comunitárias já, era um esforço de mutirão, né? E evoluíram para grandes escolas, boas escolas de muita qualidade, mas permaneceram comunitárias. E a gente, sempre que falam, escola pública, escola privada, eu disse, existe um terceiro time, que não é a escola privada. Isso aqui é diferente, isso aqui eu digo, a instituição de ensino evangélica de Novo Hamburgo é diferente de uma escola que tem um proprietário, né? E funciona de forma diferente. E essa evolução, como ela se dá? Uma satisfação estar conversando contigo, Werner, falando sobre educação e principalmente esse legado que os alemães deixaram em todo o país, não só aqui no Rio Grande do Sul, mas aqui no Rio Grande do Sul de uma forma mais intensa, onde é que nós temos muitas escolas ligadas a essa origem. Lá no início do século XX, né, nós tínhamos até épocas em que se tinha mais de 500 escolas ligadas ao luteranismo, né? Então, elas depois foram passando para o Estado, algumas fecharam também, porque às vezes os povoados foram migrando para a cidade, as pessoas que moravam em povoados foram migrando para a cidade e acabaram então algumas escolas fechando, mas muitas delas o Estado então absorveu, porque não se tinha naquela época, final do século XIX e início do século XX, a educação pública era muito restrita, então ela era muito mais desenvolvida pelas comunidades, de uma forma associativa, comunitária, e na nossa rede, a rede sinodal, isso permanece até os dias de hoje. Então, praticamente a totalidade das escolas, eu diria, acho que a totalidade das escolas ligadas à rede sinodal, do qual a instituição evangélica faz parte, elas são comunitárias, ou seja, são administradas e gerenciadas pela própria comunidade, em forma de associação, fundação e com vinculação direta ou indireta com a comunidade evangélica luterana da localidade. Sim. Então, isso é realmente, como tu colocaste, é um legado extremamente importante. Eu tenho o costume de dizer para os pais, essa escola não é de um dono, não é do diretor, é uma escola da comunidade, das pessoas que estão vivenciando esse tempo. Não? Então, o pai de aluno, o aluno, os professores, os funcionários são os verdadeiros donos dessa escola. Né? E votam, né? E votam. Eu sei como professor, eu sou testemunha, votam nas decisões. Isso. Então, a ação, tanto hoje que a diretoria da mantenedora da nossa escola tem representações da comunidade Ascensão, da comunidade Hamburgo Velho, dos pais, e do sínodo também aqui, que é a congregação das comunidades aqui da região. Então, essa representatividade é muito forte e decide realmente o futuro da instituição, em termos de encaminhamentos, melhorias e assim por diante. Então, tem um esforço comunitário muito grande. E são pessoas que se dedicam gratuitamente à causa da educação. Isso foi lá desde o princípio, lá de 1832. Essa característica se preservou. E acho que isso faz uma diferença muito grande, porque o pertencimento à proposta é muito grande por parte das famílias, das igrejas e assim por diante. Então, acho que é muito importante. Eu me lembro que havia muito clara, quer dizer, quem entendia de educação, de pedagogia, eram os professores e, eventualmente, alguns pais que também trabalhavam nesse setor. Mas quem entendia de administração já eram alguns pais que tinham pais e às vezes pais de ex-alunos que permaneciam nos conselhos por essa dedicação sem fins lucrativos, sem remuneração, que se faz e que é tão bonita essa participação dessas pessoas em torno de escolas, de uma ideia de escola. A Fundação foi uma das primeiras que implantou o regime integral de ensino. Isso. E eu dei aula lá quando estava recém-implantado, na época do Sarlé,
E eu eu vinha de um internato, e eu fiquei muito maravilhado com o sistema. É assim que tem que ser. Não jogar a responsabilidade didática e pedagógica para os pais. Exato. Não, resolvemos tudo aqui, e a vida com os pais é uma vida de filho e pai, e não de filho e professor. Né? Hoje a gente vive essa ideia do integral de um jeito um pouco diferente. Aquela concepção que se tinha lá atrás está um pouco modificada. Hoje nós temos uma carga horária maior, porque naquela época, vamos dizer assim, tu tinhas aulas pelo período da manhã e à tarde aquelas atividades complementares de formação geral, vamos dizer assim. Não, mas aí já dava aula. Eu dei aula à tarde, naqueles verões. Então, hoje se tem todas as manhãs e mais 2 tardes de aula. Então, desde das primeiras séries do ensino fundamental. Então, isso tem um impacto muito importante, porque tu tem uma diversidade de atividades, né? E essa característica vem lá de trás, né? Vamos dizer assim, de não só desenvolver aquelas disciplinas, ou hoje como chamado componentes curriculares que eram básicos, exigidos pela legislação, mas complementar com algumas atividades que vão ser importantes para a vida desse estudante futuro empresário, líder, profissional liberal da sociedade. Então, esse cômputo geral de atividades diversificadas, ele é diferenciado na rede sinodal. Se tu fores em outras redes, tu não vai ter isso de uma forma tão intensa, como atividades de música, teatro, esporte, as extracurriculares. Extracurriculares. Né? Isso é um componente muito forte, porque nós temos essas 2 tardes de aula, mas nas outras tardes os alunos estão na escola lá porque vão lá praticar esporte, vão participar do teatro, dança e assim por diante. Então, a boa parte dos alunos permanece quase o dia todo, todos os dias dentro da escola, né? Por essas características. Né? E sabe que aí é uma opinião pessoal, essas atividades extracurriculares, elas são fundamentais para definir a qualidade do ensino que um estudante vai ter, até porque ele pode avaliar, testar os seus talentos, né? As suas vocações. Eu lembro que nós tínhamos também Laboratório de Meio Ambiente, 1976, Eugênio Hackbart, depois o famoso professor Eugênio da meteorologia. A gente tinha aulas de meteorologia como atividade extracurricular. O outro pessoal tinha laboratórios para fazer experiências químicas. Então, e mais o esporte, mais o teatro, mais a música, era tudo, e tudo tratado. Isso que é importante, isso é diferente em outras redes, outras escolas, tratado com seriedade. O aluno está fazendo uma peça de teatro, eles vão estrear na sexta-feira, então na sexta-feira de manhã eles vão ensaiar, eles não vão na aula. Eles vão ensaiar porque isso tem que ser levado a sério, isso é uma disciplina, isso é um método disciplinar. E é admirável esse sistema todo. Isso não nasceu com as escolas, né? Isso é uma evolução através da observação das necessidades que vem principalmente dos internatos, penso eu, não é? E dos professores de dedicação exclusiva. Mas se tu olhares a história da criação das escolas evangélico-luteranas, elas já trazem lá no princípio essa característica de estar de olho com as coisas que estão acontecendo na comunidade, das necessidades da comunidade. Vamos dizer assim, sim, dar aqueles componentes curriculares que são importantes, matemática, ciências, língua portuguesa e assim por diante, língua estrangeira também, mas também conectar com algumas necessidades, o ensino da educação financeira, técnicas domésticas, línguas. Aliás, esse é o forte também de quando vieram essas escolas evangélico-luteranas, elas não deixaram de oferecer a língua alemã. A gente brincava até que, na realidade, a segunda língua não era a língua alemã, era a língua portuguesa, porque eles ensinavam prioritariamente o alemão naquela época. Mas então, essas disciplinas que eram diferentes e que contribuíam para o dia a dia da sociedade, as escolas desde o princípio se preocupavam. E a língua estrangeira, que era um ponto crucial que continua até hoje, né? Então, vamos dizer assim, o bilinguismo que nós temos hoje, ele é
fortemente desenvolvido nas escolas da nossa rede, também por essa característica histórica. No princípio, oferecendo muito a língua alemã, e aí no final da década de 90, do século passado e início dos anos 2000, passa a migrar para a língua inglesa. Então, hoje ainda tem escolas oferecendo língua alemã, mas numa quantidade menor, né? Então, passa a ser primordial a oferta da língua inglesa, né? E espanhol também, né? Eu sei que lá em Ivoti tem espanhol também. Aqui nós também temos. Vocês também têm espanhol? Tem que legal, espanhol. que legal. E dá para sentir com os ex-alunos depois, à medida em que eles seguem a sua vida, a presença, a importância da escola? Existe esse recall? Vocês têm essa observação? Com certeza, a gente olhando no contexto geral, empresarial, das lideranças da comunidade... O artístico, como o nosso amigo aqui, isso tem reflexo assim, desse reconhecimento desses profissionais que desenvolveram suas habilidades nas escolas e hoje são as grandes lideranças. Eu diria assim, que a instituição evangélica foi está sendo a grande formadora dos principais lideranças e profissionais da comunidade regional, desde lá de trás, né? Então, as lideranças que vão surgindo ao longo do tempo, boa parte delas tem essa vinculação com a instituição evangélica. Então, além de todo esse conhecimento científico que é desenvolvido, o aspecto da liderança e do empreendedorismo está muito presente, pela essa característica de constituição. Essa ideia que tu falaste do internato, ela tem uma importância muito significativa na formação dessa independência desse jovem, da capacidade de criar, de empreender, porque ele precisou desenvolver uma autonomia dentro do internato pelas características de organização, aprender a se defender, vamos dizer assim, nesse sentido de organização. Então, acho que e o internato foi presente até o final do século passado, na grande maioria das escolas da rede, o internato era forte nesse sentido. Eu sou, como tu também, fruto dos internatos das escolas da rede sinodal. Eu lembro que para mim uma descoberta importante foi como que se relacionam as normas e o cumprimento ou descumprimento das normas. Porque em casa, quando você faz alguma coisa errada, entre aspas, existe uma cobrança passional e vem aquelas coisas, tudo que eu faço por você, eu estou morrendo de vergonha e tal. No internato não. No internato você fez isso, então a punição está aqui na lista. É essa, com absoluta tranquilidade, sem discursos, E aí você vai vendo que isso é produto da coletividade. Olha, essa norma é um produto da coletividade, não é algo romântico derramado, assim. Não, e tu nem discutia a regra, era essa e quando via a punição tu já concordava porque realmente tu tinha desrespeitado, né? E sabia qual era, né? Não era uma novidade, o pai e a mãe às vezes inventam, né? Então tu vai ficar sem, assim, como assim na outra vez que eu fiz era só isso, agora é um monte de coisa. E uma característica interessante, né, Vera, na época de internato, porque o grande desejo de um aluno internato era sair para os passeios na cidade, assim por diante, e no cinema, que era o grande foco da época. E quando tu recebia a punição, normalmente a punição era: tu não pode sair por 2 semanas mais do internato, né? Então cortava o divertimento. Aí eu lembro que a gente tinha um grupo que a gente fazia assim: bom, nós temos prova na semana que vem, a gente não ia sair, porque a gente vai ficar estudando. Então agora a gente pode transgredir, porque eu já sei que a punição eu aceito. Verdade. Era uma coisa assim, eu acho essa relação, esse conhecer, começar a conhecer como o mundo funciona e de uma forma independente e responsável, como você disse, é importante, né? É muito importante. E o que é essa rede sinodal? Vamos falar um pouquinho disso. Como é que é essa rede sinodal? Ela nasce lá nos anos 20 ou 30. A rede é um pouco mais tarde, né? E na década de 50 ela nasce como vamos dizer assim, um grupo de diretores apenas. Se reuniam diretores de algumas escolas da rede, né?
que atualmente fazem parte da rede, então não eram todas, se reuniam para discutir alguns eventos, algumas atividades, exemplo, a Olimpíada Nacional e assim por diante, mas ainda atividades muito voltadas para o Rio Grande do Sul. Depois, mais tarde, que ele passa a ser, essa rede passa a ser um departamento de educação da igreja, ou seja, congrega as escolas que têm alguma vinculação com o luteranismo e se cria então esse departamento de educação. Então a educação na igreja era a responsabilidade desse grupo de escolas. Só mais recentemente se constitui como uma associação. É muito recente isso. Oficialmente nós existimos como uma associação faz aí 4, 5 anos. Até então, era sempre, nós nos reconhecíamos como rede sinodal, mas legalmente não estava constituída, sempre tinha essa dependência da igreja, até que um dia a igreja disse, não, vocês têm que se virar sozinhos agora, né, também. Então, foi nesse momento que se cria a associação, hoje tem então uma associação de escolas chamada Rede Sinodal de Educação, que tem 51 escolas em todo o país. A grande maioria Rio Grande do Sul, algumas em Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso. Então, esse é o conjunto de escolas. Nós tínhamos uma no Rio de Janeiro, que como a adesão é espontânea, acabou saindo, né? É a Corcovado ou é a Cruzeiro do Sul? A Cruzeiro do Sul. Cruzeiro do Sul. Então, hoje, e lá desde aquela década de 50, depois com mais intensidade na década de 70, esses diretores se reuniam para organizar atividades variadas de formação de professores, que era grande problema naquela década de 50. Então, incentivar algumas instituições como o Ivoti, 3 de Maio também, que tinham cursos de formação pedagógica, para que se pudesse formar professores para atender essas escolas. E aí se criam esses eventos aí. A UNASE, que é a Olimpíada Esportiva, grupos de encontros de teatro, de música, de dança e assim por diante. Então, esse conjunto de ações, ou seja, eventos voltados para os alunos, eventos voltados para professores, principalmente de formação, de encontros, seminários... Se discutia muito sobre educação mesmo. Sobre educação. Né? Então, hoje, esse é o forte da rede, oferecer atividades para os alunos e oferecer formação para os professores e também para os diretores, né? Então, nós temos até cursos de pós-graduação, que são organizados pelas instituições da rede que têm ensino superior, eles organizam cursos de pós-graduação, visando formar futuros diretores da rede também. Então, eu já fui aluno desse curso de pós-graduação e hoje também dou aula nesse curso de pós-graduação de formação de diretores. Então, Sim. É interessante. Porque eu tinha na minha cabeça que o IPT, aquela escola de formação de professores que tinha lá do lado da rodoviária em São Leopoldo, como é que chamava? O IFLA, eu acho que era, né? Isso. Que depois virou o Ivoti, né? Está em Ivoti agora. O IFLA era de formação de professores da língua alemã. Ali do lado da rodoviária, né? Do lado do rio e a rodoviária. Eu não saberia te dizer, esse detalhe ali em São Leopoldo. O Sinodal, o IPT e a Fundação. Depois foi construído o Sinodal, né? E o Alberto Torres, não são esses os mais antigos? Aquele Augusto Pestana, lá de Juí, é antigo também? Hoje, vamos dizer assim, as 4 escolas mais antigas ainda em funcionamento do estado do Rio Grande do Sul, 3 delas são nossas. Tem uma briga entre Rio Branco de São Leopoldo e o Tiradentes de Campo Bom, que são as 2 mais antigas escolas da nossa rede, e estão entre as 4 do estado. Eu não me lembro qual é a que tem um outro vínculo que também está entre as mais antigas. E a instituição evangélica é a 4ª mais antiga. Rio Branco e Tiradentes, eu sei um pouquinho mais da história, Tiradentes foi criado em 1828. É mesmo? Depois que surge a INH, a unidade Pindorama, que é a Gemeindeschule, foi em 1832. Depois, mais tarde, só em 1976, que já é da época que tu eras estudante, porque até então se falava em fundação evangélica e não em instituição evangélica, da época do Sarlé,
que se cria essa entidade chamada Instituição Evangélica de Novo Hamburgo, juntando Fundação Evangélica, Pindorama e Oswaldo Cruz. Né? Oswaldo Cruz como sendo uma escola da comunidade do centro, da Ascensão, Pindorama como sendo uma escola da comunidade de Hamburgo Velho, e a Fundação Evangélica foi uma escola criada pelas irmãs, mas que depois passa a ser tutelada pela igreja, mas depois cria independência e passa a funcionar. Então, em 76, aí se cria essa figura de instituição evangélica em Novo Hamburgo. Então, se nós falarmos de escolas... Então eu falei tudo errado aí, gente, vocês viram, né? Não, é que essas escolas também são antigas, mas as mais antigas estão vinculadas à chegada dos imigrantes alemães nesta região aqui. Então, por isso... Tiradentes é a primeira, então. Exatamente. Olha só, nós estamos infelizmente encerrando essa primeira entrevista com o Seno Leonhard, porque nós temos muito que conversar aqui ainda, e com esse conhecimento todo dele, esse conhecimento pedagógico na parte do que diz respeito a estudo, a preparação de professores e a preparação dessas crianças, desses jovens para a vida, não necessariamente apenas para uma profissão ou para uma vocação profissional, mas também para a vida toda, que é como eu me sinto eu sou um resultado desse tipo de preparação, porque na verdade o que a gente tem que aprender de matérias curriculares está no livro. As outras coisas não estão, não é? Muito obrigado, Seno. Muito Eu agradeço. Até agora conversamos só sobre história. De repente, num outro momento, vamos falar mais dos tempos contemporâneos. Tu viu como eu puxo para mim? Não, mas tudo bem. Gente, muito obrigado pela atenção de vocês. O Seno vai voltar, certamente. Nós vamos marcar uma nova entrevista com ele. Esse aqui foi o Unsere Familien e até a próxima.